E aí, pessoal, vamos lá para a última questão da prova de 2023 da SpaceX. Uma questão médio, assim, né? Mas ela é muito sutil, esse é o problema dessa questão, tá? Mas vamos lá. O desenho, ele vai envolver os conceitos de eletromagnetismo, equilíbrio, né, de dinâmica mesmo, e força elástica. Então, o desenho 1 representa um fio condutor retilíneo homogêneo, horizontal, de comprimento L, percorrido por correntes Desculpa, peraí. Ah, tá. Percorrido uma corrente elétrica I. O centro de massa do fio está conectado às molas ideais, ou seja, onde está o centro de massa está atuando a força-peso. Verticais M1 e M2. A mola M1 está conectada ao teto e M2 ao solo, conforme indica o desenho. O sistema encontra-se em equilíbrio. As molas M1 e M2 estão respectivamente com um aumento e uma diminuição. Então, ó, a mola M1 ela está com um aumento e a M2 está com uma diminuição de módulo igual a x0 em seu comprimento natural. Em seguida, todo fio condutor fica imerso em um campo magnético uniforme de intensidade B, conforme representado no desenho 2. Então, eu lancei um campo, né, que ele está saindo ele está saindo aí do fio, né? Ok. Ok. O sistema atinge o novo equilíbrio estático, com fio na horizontal e M1 e M2 sofrendo respectivamente uma diminuição. Então, agora, M1 vai sofrer uma diminuição e M2 um aumento. Então, ó, diferente, né? Antes M1 era um aumento, agora é uma diminuição e um aumento. De módulo igual a x1. Em seu complemento natural, podemos afirmar que x0 é igual a... Então, vamos lá. Vamos olhar primeiro para o desenho 1, tá? O desenho 1 é o seguinte. Eu tenho a mola, tá? Eu tenho duas molas. Eu pego esse fio. Esse fio tem um peso, então eu pego ele e eu apoio ele sobre a mola. O que vai acontecer? O peso vai ir para baixo. Então essa mola M2 vai diminuir o comprimento dela, enquanto M1 vai esticar. Então, ó, o negócio vai abaixar para o peso, a mola vai segurar aqui, vai abaixar e a outra vai esticar. Então é isso que está acontecendo, ó. A mola M1 que está no teto, ela vai aumentar, né? Ela vai aumentar e a M2 vai diminuir, tá? Então é o seguinte, se essa mola aumenta, ó, se essa mola aumenta, a força elástica é contrária, né? Ela quer voltar para a posição original. Então ela vem, a força elástica de 1 é essa aqui. E o M2? O M2 comprimiu. Ou seja, ele quer voltar para a posição original. A posição original ela tem que empurrar o negócio para cima. Então o F2 aqui também, ele também vai estar para cima. Então as duas molas vão estar para cima. E para baixo aqui eu vou ter quem? O meu peso, tá? Então ó, é o seguinte, F1 mais F2 está em equilíbrio. Equilíbrio significa que tudo dá para cima é igual que tudo que está para baixo. A força resultante é zero. Então F1 mais F2 é igual ao peso, tá? Então é o seguinte, F1 é o quê? É K1, né, que ele deu aqui, ó, nos dados, vezes o x0 mais o F2, que é K2, vezes o x0. Isso é igual ao peso, que é, sei lá, mg, tá? Então, ó, coloca o x0 em evidência. Então fica K1 mais K2 vezes x0, isso é igual a mg, tá? Então é o seguinte, esse é a nossa primeira equação, vamos guardar ela, primeira equação, tá? Vamos lá, segunda equação, a gente vai ter que trabalhar agora sobre esse cara. Só que agora, ó, o M1 ele vai comprimir, ó, o M1 vai diminuir, ou seja, a força elástica vai estar para baixo, a força é do 1. E o M2 vai aumentar, ou seja, se ele aumenta, ele quer voltar para a posição original. Então, a força F2 também está para baixo. O peso também está para baixo. Se ele está em equilíbrio, essa força vai surgir uma força magnética, né? Uma força eletromagnética aí, que vai ser a força, né? A força devido à presença do fio. Então, eu vou ter uma força, né? Essa força é a força magnética, tá? Que vai ser por causa do campo magnético que vai atuar sobre o fio que tem uma corrente percorrendo. Então, ela vai estar para cima. A gente pode usar até aquela questão de vetores lá, porque ela I vetor B. Então, ó, o I tá a corrente está aqui e o B que está saindo. Então, a força magnética é para cima, tá? Usando a regra da mão direita. Essa é a minha mão direita, mas tem várias regras assim, enfim. Mas aqui, só pela análise, a gente consegue descobrir. Então, a força magnética está para cima. Ou seja, quem que é a força magnética num fio? A força magnética no fio é B vezes I vezes L. Tá? Então é isso que eu vou usar. Então, ó, a força magnética está em equilíbrio. Então, tudo está para cima é igual a tudo está para baixo. É igual a F1 mais F2
mais o peso, tá? Então, é o seguinte, o Fm é B vezes I vezes L. O L é um L maiúsculo, né? A força F1, ela vai ser igual a K1 vezes o deslocamento agora é x1. Mais a força 2 é K2 vezes o mesmo x1. Mais o peso. Só que, cara, quem que é o peso? Quem que é o peso aqui, ó? É o mg, né? mg. Só que, ó, quem que é mg? Vamos pintar aqui de amarelo. Ó, mg. E quem que é mg? Da equação 1, então a gente vai ficar de 1. Isso aqui, ó. D1. A gente vai pegar o quê? Que o mg ele é igual a K1 mais K2 vezes x0. Então, ó, B I L é igual a... Vamos colocar o x1 em evidência. K1 mais K2 vezes x1. E o mg, quem que é o mg? É aquele cara lá. Então, é mais K1 mais K2 vezes x0. Tudo bem? Quem que ele quer? Ele quer o x0. Vamos isolar esse x0 aí. Então, ó, o x0 passa o ó, B e L e passa esse cara para o outro lado. Então vai ficar menos K1 mais K2 vezes x1, que é igual a K1 mais K2 vezes... Na verdade, acho que antes... Deixa eu ver como estão as alternativas. Antes disso, é interessante. Antes de eu passar lá para o outro lado. Eu tenho, ó, perceba, eu tenho K1 e K2, K1 e K2 aqui. Então, mesmo termo. Então, vamos colocar esse cara em evidência antes de jogar para o outro lado, né? Então, vai ficar K1 mais K2. Isso aqui em evidência vai ficar um x1 mais um x0. Aí eu vou passar esse K1 mais K2 dividido. Então, vai ficar B e L dividido por K1 mais K2. Isso vai ser igual a x1 mais x0. Quem que ele quer? Ele quer o x0. Então, isola o x0. X0 é igual a... Vou já inverter aqui. Não, na verdade, vamos deixar do mesmo lado, depois eu inverto. Então, ó, o B e L dividido por K1 mais K2 menos, passa o x1 para lá, vai ficar menos x1. Isso é igual a x0. Então, meu x0 ela é igual... Vamos até jogar um pouquinho mais para baixo. Então, é uma questão tranquila até. Saiu. X0 é igual a menos x1 mais B e L sobre K1 mais K2. Beleza? Então, ó, descobrimos aí o nosso x0. X0 é isso. Menos x1 mais bil vezes K1 mais K2. Letra C. Menos x1, mas aí ele só colocou ILB, né? Mas a ordem do produto não altera. E K1 mais K2. Então, tranquilo, pessoal. Última questão aí. Uma prova que veio interessante, né? Veio várias questões algébricas, a gente tem que se acostumar com isso. E algumas questões um pouquinho mais trabalhosas, né? Então, você que está se preparando aí, você tem que pegar pô, trabalhar essas questões algébricas, envolvendo algébrica. A gente não pode ter medo disso. É uma questão de prática, tá? Que a gente vai pegando jeito. Então é isso. A questão aí está resolvida. Então é basicamente isso que envolve a questão, tá? É identificar as forças, que eu acho que é o mais difícil, tá? E depois um pouquinho de matemática e álgebra aí, beleza? Pessoal, muito obrigado. Eu espero que tenha ajudado vocês a resolução dessa prova, tá? Mas é isso aí. Que fique de estudos, que você precisar tirar uma dúvida, tá? Qualquer coisa me manda. Mas é isso aí. Eu agradeço, muito obrigado, tá? E até a próxima. Valeu.